Senhor presidente, senhores deputados, eu quero primeiramente repercutir aqui na fala do pequeno expediente algo que é muito importante, que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Eu pude acompanhar a votação pela TV Câmara, que foi a derrocada da PEC 37 por 430 votos contrários à PEC 37, 9 votos contrários e 2 abstenções. Um dos 9 votos contrários foi do senhor Sérgio Guerra, que depois disse que tinha se enganado no seu voto. Aliás, é preciso tomar cuidado, doutor professor Sérgio Guerra, porque presidente de um partido político se enganar no voto de uma votação tão importante é no mínimo muito desleixo. O que nós queremos colocar é que até 15 dias atrás, no meio político, era sabido que a PEC 37 seria aprovada pela maioria absoluta dos deputados federais, e mesmo que não fosse aprovada, teria votos da maioria dos deputados, porque nós sabemos que há um quórum para aprovação de emenda constitucional. Jamais se imaginaria, 15, 20 dias atrás, que a PEC 37 fosse derrotada com essa votação acachapante de 430 votos contrários a ela. Foi a voz das ruas, foi a mobilização da sociedade, foi a crença de que a cidadania nas ruas se faz valer e o medo que o Congresso Nacional teve das reações do povo se tomasse uma decisão contrária à PEC 37. E vejam, forças poderosas estavam a favor da PEC 37. A OAB Nacional estava a favor da PEC nacional. A Organização dos Advogados do Brasil estava a favor da PEC 37. Nos últimos dias ela silenciou, ela calou. Mas a sociedade brasileira manifestou nas ruas das grandes e médias cidades que é contra a impunidade. E nós sabemos que a aprovação da PEC 37 enfraqueceria e muito o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Imaginem os senhores nos estados. Se não houver a posição firme do Ministério Público, ainda que com suas falhas, com suas limitações, como a Polícia Estadual estaria totalmente, ela, submetida a um juízo de valor discricionário do governo estadual e dos prefeitos nos municípios distantes, enfraquecendo por demais a atuação do Ministério Público e dificultando as investigações criminais. As polícias têm o dever de investigar, mas é o Ministério Público que ainda, em muitos casos, contrabalança o excesso de poder do Poder Executivo em relação aos crimes de corrupção, de improbidade administrativa, de desvio de recursos públicos, onde estão envolvidos gestores, políticos com mandato, empresários, gente poderosa. Os poucos crimes de colarinho branco e de improbidade administrativa que resultaram em punição criminal o foram porque o Ministério Público participou da investigação. Alguém fala, mas não é uma maravilha, o Ministério Público não garante que a impunidade vai acabar, não garante mesmo, mas sem o Ministério Público a impunidade aumentaria muito mais. E a população brasileira está dizendo, e o novo ministro Supremo, de maneira serena, diz isso, que é óbvio que a justiça no Brasil funciona muito mais a favor dos ricos do que a favor dos pobres. Nós sabemos disso. Quem tem dinheiro, por exemplo, para pagar, deputado Abdala, o próprio presidente nacional do OAB para defendê-lo na Justiça Eleitoral lá de Brasília, o prefeito Adail de Quari. Não sei de onde ele tem tanto dinheiro para contratar o presidente nacional da OAB para defendê-lo na Justiça Eleitoral. Um vereador pobrezinho do interior que perdeu a eleição, que foi fraudado, o deputado Marcelo Ramos, ele não tem como pagar o presidente nacional da OAB para defendê-lo.
A justiça ainda é muito injusta, mas há muitos juízes sérios, há muitos promotores sérios, acredito que a grande maioria, há advogados que sabem recusar uma causa. Um presidente da OAB, de uma seção regional, tem que medir 10 vezes que causa ele vai assumir. Não pode ser tudo por dinheiro, mas com certeza nós sabemos que o Joel Rocha, que está lá naquela Praça dos Três Poderes, dormindo ao relento todas as noites, ele não tem dinheiro para pagar um advogado tão caro como o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É preciso, sim, que todos nós apoiemos e vibremos com a vitória de ontem. Ela é importantíssima, mas não pode se esgotar nela. É preciso, sim, uma nova engenharia financeira para garantir tarifas mais baratas do transporte público também em Manaus. É preciso também que a presidente Dilma vá um pouco ou muito além do seu discurso muito teórico em relação ao transporte coletivo. Não houve o anúncio concreto por parte da presidente em relação a medidas objetivas para desonerar a cadeia do transporte coletivo, todos os componentes de custo do ponto de vista tributário, para facilitar a desoneração e a diminuição das tarifas do transporte em todas as capitais, inclusive em Manaus. Nós sabemos que a presidente está abalada, é visível, está orientada por marqueteiros. É hora da presidente se orientar pelo senso moral e ético que presidiu a maioria absoluta dos manifestantes nas ruas do Brasil. Não falo dos vândalos, que são uma minoria, falo das mulheres, dos homens, dos jovens, das jovens, que foram às ruas e disseram: não aguentamos mais, não queremos mais. Hoje haverá uma manifestação em vários locais do Brasil, e a esperteza dos congressistas foi grande, deputado Marcelo Ramos, porque se anteciparam em rejeitar a PEC 37, porque se aprovassem essa PEC, ou se não resolvesse esse problema, a revolta seria ainda maior, certamente muito maior, desencadearia um protesto imenso da população brasileira, tão grande ou maior do que o que foi feito durante essas semanas que se passaram. Mas é preciso combater, sim, é preciso verificar o que está errado e ir em frente. E é nessa direção que eu quero me congratular com todos os que foram contra a PEC 37, inclusive aqueles que se manifestaram antes das manifestações populares. Nós estivemos presentes no Ministério Público Estadual, lembro bem do deputado Marcelo Ramos, lá ao meu lado, lembro de outros deputados presentes, e houve sim um movimento, mas esse movimento talvez não fosse suficiente porque ainda era sedimentado. Quando a população brasileira foi às ruas, esse movimento ganhou uma força viva, e o Congresso Nacional teve que respeitar a sociedade brasileira. Agora temos sim que dar continuidade à vigilância, sem violência, sem depredações, com senso cívico, com altivez, para que nós possamos melhorar a nossa democracia e para que cada poder, executivo, legislativo e também o judiciário, façam a sua parte, façam a sua autocrítica, corrijam muitos dos seus erros e coadunem a gestão pública brasileira e a própria política brasileira com as aspirações da sociedade. É nesse sentido o nosso pronunciamento.